nome é Cláudia Flaviane Costa da Silva. O meu tema é o Brincar na Educação Infantil, orientadora Virgínia da Costa. Esse é meu sumário. Minha introdução, eu faço um resumo dos capítulos, o capítulo 2, 3 e 4. E o capítulo 2 eu falo sobre brincar. O 2.1 eu falo conceituando brincar. Eu coloco assim, vários teóricos, vários autores, Vygotsky, Piaget, Vallon, cada um deles falando um pouco sobre o brincar, a ideia, a reflexão deles sobre essa atividade da educação infantil. 2.1 é o histórico do brincar. Nesse histórico do brincar, eu falo da antiguidade, do brincar da antiguidade até os dias de hoje. Então, na antiguidade, com Platão, Aristóteles, o brincar, ele era visto como se fosse uma preparação da criança para a vida adulta. Então, não tinha uma visão de infância. Era uma preparação mesmo para isso. E aí foi chegando na Idade Média, com o Renascimento, o brincar foi se modificando, que o Renascimento é a fase que a igreja sai de cena e entra o humanismo, né? Então, pensar no humanismo, pensar no homem, o homem passa a ser o centro, ele começou a pensar também na criança, modificar um pouco essa coisa, resgatar essa infância. Aí veio com trabalhos dos teóricos, Pestalozzi, Rousseau, eles trabalhavam, ele pegou o brincar, o jogo, que antes era uma preparação para a vida adulta, e começou a colocar esse jogo de forma didática, para aprendizagem de vários conteúdos. Aí começou a se modificar, foi se modificando. Aí nos dias de 1988, com a Constituição, aí vieram as leis, aí começaram a pensar a criança como ser histórico, entendeu? Social, aí vieram o LDB, aí veio o ECA, Referencial Curriculares da Educação Infantil, aí começou a pensar a importância que esse brincar tem para o desenvolvimento da criança de maneira integral. Aí veio 2.3, o brincar na educação infantil. A educação infantil, ele é a primeira etapa da educação básica, ele é muitíssimo importante. Até sim, importante para a formação da criança para a vida, e também é importante porque na educação infantil, é preparar, a criança brinca, ela descobre ali o mundo brincando, ela testa, ela experimenta, é a fase que ela tem de descobrir o mundo antes do conteúdo, né? Antes daquele negócio de conteúdo e tudo mais, e brincar, a criança gosta de brincar, é natural da criança brincar e é tudo muito mais prazeroso. Meu capítulo 3 é concepções de brincar. 3.1, concepções de Piaget. O Piaget, ele viu o brincar como contribuição para o desenvolvimento da inteligência e do conhecimento. Porque o Piaget, ele não estudou ele não estudou basicamente a criança. Ele pegou a criança porque a criança é o ser que, evidentemente, é o que mais, o desenvolvimento está mais, a olhos vistos. Então, ele usou a criança para descobrir esse conhecimento. Na verdade, a pergunta do Piaget era a seguinte, era como o homem constrói o conhecimento dele. Como é que isso tudo funciona? Então, como a criança é o ser que mais está em desenvolvimento, então ele usou com criança, mas ele era biólogo e não tinha nenhuma relação com a educação, entendeu? Os professores, hoje, as pessoas que pegam muitos conceitos dele para ser trabalhado, porque é muito relevante, muito importante para a educação. Então, o Piaget, ele tinha essa visão, o brincar como esse desenvolvimento. Ele elaborou os estágios de desenvolvimento. Nesses estágios de desenvolvimento, tem um sensório motor, que é de 0 a 2 anos, e é que a criança, no caso, ela está em movimento, então ela puxa, ela empurra, ela brinca com pano, ela brinca com espelho, entendeu? Tudo esse negócio, era tudo movimento. Ele está descobrindo um mundo ali, através do movimento. Aí depois ele vai para a fase a criança vai para a fase pré-operatória, que é aí do estágio de 2 a 4 anos. Essa fase é a fase do simbolismo, que a criança pega um cabo de vassoura e usa como um cavalinho. Entendeu? Tudo muito a fase do faz de conta. E depois da fase do pré-operatório vem a fase intuitiva, que é a fase de 4 a 7 anos, que nessa fase entra também a leitura, né? A leitura escrita,
amplia assim, o vocabulário da criança, entendeu? Aí começa o quebra-cabeça, o bingo, todos assim, os jogos assim. Aí no operatório concreto, que é de 7 a 12 anos, a criança começa a brincar mais com o circuito, se sente traído mais por jogos, né? E já está quase entrando na pré-adolescência, mais por esporte, desculpa, nem jogo, o esporte está entrando na pré-adolescência, e vem o último estágio, que é assim, dos 12 anos em diante, que é o operatório formal. O operatório formal é aquela fase da pré-adolescência, né? Que a criança, aí já é adolescente, né? Já está adolescente, gosta de viajar, assim, esportes competitivos, então aí sai daquela fase no concreto, né? E passa para esse levantamento de hipótese, entendeu? Do tipo. O meu 3.2 é concepção de balão. Balão, ele vinha o brincar, rapidinho, gente, desculpa. 3.2, ele gosta. Desculpa, gente, deixa eu aqui me organizar aqui. Ele vinha brincar com uma interação social. Por que brincar com uma interação social? Porque brincando, a criança vai se socializando com outras crianças, vai se socializando com outras pessoas. E ele via que brincar era a maneira de construir o conhecimento. Então ele valorizava muito brincar, que o brincar a criança se desenvolve socialmente, cognitivamente. Então ele acha que a consciência, a capacidade de consciência só era adquirida com essa interação. A personalidade era nessa interação. A inteligência para poder assim, para você enfrentar desafios, ela acontecia no meio da interação. Você convivendo com o outro, aprendendo com os pares, aprendendo com a mediação de um adulto. E então, para ele, o Vygotsky, a aprendizagem acontecia no meio social. Piaget era mais o jogo, né? Era a inteligência, e não. O Vygotsky era o meio social, ali o brincar social que dava essa, como é que se diz? Que dava assim, essa valorização, esse desenvolvimento. E tinha a fase do faz de conta, que é a fase, aquele simbolismo de Piaget, que é quando eu falei do cabo de vassoura. Então, isso acontecia na brincar de Vygotsky. Então, é a fase que a criança brinca de médico, é a fase que a criança, eu sou papai, você é mamãe. Então, isso é tudo para quê? Para ele poder dar conta dessa realidade do adulto que ele ainda não entende. Né? Ele ainda não entende essa realidade, esse mundo de regras, de limites, ele não entende isso. Então, ele coloca isso tudo no brincar para poder dar conta disso. Vallon, do meu 3.3, as concepções de Vallon. Vallon, ele pegou muita coisa da psicologia e colocou na educação. Por quê? Ele colocou afetividade nisso. A afetividade no desenvolvimento da criança. Então, ele dizia que a criança, quando brinca, ela vai extravasar os sentimentos dela. A tristeza, a angústia, a alegria. Então, o brincar é importante nisso, para ele colocar para fora. E o professor, olhando, observando esse brincar, poderia também tirar assim, muitas observações, muitas análises sobre isso. E é a maneira que... E também para Vallon, a criança também, ela criava a personalidade dela, o eu dela, o conhecimento de si através de brincar. Porque quando ele nega, quando ele assim, diz para um amigo, não quero brincar de mulher, ele está construindo o quê? A personalidade dele. Então, no brincar que acontece isso tudo. Então, o Vallon dava muita ênfase, muito importante na afetividade. E dentro do brincar que acontecem essas coisas todas. Que a criança, ela fica alegre, ela não gosta, ela chora, enfim, ela coloca a angústia dela ali. Então, o Vallon, ele valoriza o brincar nesse ponto. O meu capítulo 4 é o brincar, né, no contexto escolar. A gente falou desse brincar, né, do brincar na visão dos teóricos, agora colocamos um pouco disso na educação. O brincar como do 4.1, o brincar como instrumento pedagógico. Porque esse brincar, por ser natural da criança, por a criança gostar, a gente colocar ele na prática, assim, é uma coisa muito eficaz. Eu sei porque eu trabalho em creche, eu tenho uma turma de Jardim 2, e eu sei que antes de você lançar qualquer coisa, você colocar um jogo, nossa, as coisas fluem
com muito mais facilidade, entendeu? Eles se interessam, eles perguntam, então eles começam a puxar coisas que, né, já vivenciaram em casa, no parquinho, entendeu? Então isso é muito, o brincar com gestão pedagógica é muito eficaz. O 4.2 é o aprender no espaço escolar. Quando eu falo nesse espaço escolar, a gente não fala só o espaço físico, a gente fala no espaço que pode ser feito pelo educador, no caso, pelo professor. Então, assim, eu falo desse espaço escolar como um ambiente amplo que a criança pode pular, correr, enfim, né, brincar de pique, e também falo naqueles cantinhos de leitura, entendeu? Assim, onde ele pode ali contar uma história, ele pode brincar ali. Eu sei porque eu já fiz, no ano passado, eu fiz um cantinho da leitura na minha sala, que foi assim, nossa, era disputado, tinha porque agora eu quero ficar. Então, assim, são esses espaços, assim, são grandes, a criança constrói muito conhecimento dele ali, não só na leitura, que é uma coisa que estimula a leitura, mas ali brincando, ali contando história. Às vezes não está nem lendo, mas está ali pegando um livrinho, então contando uma história. Você é mamãe, eu vou contar a história para você. Então, assim, esses cantinhos, eles são muito eficazes. E o 4.3 é o papel do professor como mediador. Como assim, eu já estava falando do 4.2, assim, no brincar também precisa dessa mediação do professor. O professor precisa olhar aquele brincar e ver a necessidade que a criança está tendo de colocar mais uma coisa nele. Eu sei porque semana passada mesmo eu estava numa casinha de brinquedos, aí uma aluna pegou um papelzinho que caiu do meu bolso, eu posso fazer isso aqui de dinheiro? Aí eu falei assim, pode. Aí o que acontece? Nossa, ela tá, né? Vamos colocar alguma coisa aí. Aí em casa, constantemente em casa, parece que as cédulas mudaram, né? Aí tinha várias cédulas no jornal, eu cortei tudo. Aí você fez a novidade. Eba, o que dizer? Nossa, eles brincaram de mercadinho, eles brincaram de tô dando mesada para você, entendeu? Então, assim, o professor precisa observar o brincar e precisa da necessidade que a criança, às vezes a criança quer, eu estou querendo alguma coisa aqui, está faltando, o que eu posso fazer? O professor tem que olhar isso, pegar isso, opa, então eu posso mediar isso. Então, assim, colocar um pouquinho para ficar mais significativo. Minhas considerações finais. A brincadeira é uma ação natural da vida infantil. No momento em que brinca, a criança trabalha com diversos aspectos como físico, motor, emocional, social e cognitivo, se constituindo um importante elemento no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Através da brincadeira, a criança desenvolve a socialização, a atenção, a expressão, sua coordenação motora, suas habilidades visuais e auditivas, seu raciocínio criativo e inteligência. Desta forma, conclui-se que trabalhar ou brincar como recurso pedagógico é significativo, pois a partir das condições facilitadoras de aprendizagem é estabelecida a aquisição de competências e habilidades que servirão para que a criança possa atuar hoje e quando adulto neste mundo em constante mudança de forma crítica e flexível. Essa é a minha crítica. A criança que não brinca não é criança. Adulto que não brinca perdeu para sempre a criança que existe dentro dele. Edifiquei minha casa como um brinquedo e brinco nela de manhã à noite. Pablo. Essas são as minhas principais referências. Você falou com mais propriedade de professora, me parece, né? Eu penso disso, do que você conseguiu colocar aqui. Então é mais fácil. Porque quando a pessoa escreve bem e na hora de fazer atropela, é mais complicado. É mais fácil organizar a teoria, que não é nossa, que foi uma revisão bibliográfica, do que a prática. Eu fiz umas anotações para você e tem necessidade de corrigir alguns conceitos básicos que estão incorretos. A legislação sobre educação infantil ela sofreu alteração, consequentemente a idade também. Como você pegou o referencial curricular de 98, você fala várias vezes de 0 a 6. Então agora é de 0 a 5, tá? Tem que corrigir isso. Nas fases de Piaget, eu até mostrei para a Virgília, você fez certo, mas na hora de... Falou mas certo. Aí eu nem vi, a gente errou. E aqui também ela escreveu certo, mas em determinados lugares você usou por 2 vezes 14 anos. Então, 14 anos? Passou a gente. Basta 19 anos, que eu deixei anotado aqui para você, tá?
Tem uns acertozinhos de parágrafos, uns parágrafos muito curtos, um pouquinho precisa de uma revisãozinha de ortografia, especialmente o uso de vírgula. Na página 16 tem um parágrafo muito grande, precisa ser dividido para melhorar o sentido. Quando você usa a palavra educação, quando você usa educação infantil para designar a faixa etária da educação básica, é com letra maiúscula, tá? Então, no título, na página 17, você colocou letra minúscula. Eu fiz uns cortezinhos sugerindo para você, já li antes, só para não ficar repetitivo, você fica à vontade, se quiser mexer. Tem alguns OPSITs que eles estão, isso é na hora da formatação. Você pôs o OPSIT, provavelmente ele estava na página 17. Quando formata, ele vai para outra página, esse OPSIT fica perdido. A gente não sabe de quem é. Não sabe quem que estava antes, então não tinha nada antes, tá? Isso aí já serve para os que estão fazendo também. Eu discordei de algumas coisinhas sobre Piaget, mas eu acho que, na verdade, é uma monografia, é espaço para isso mesmo. Você começa alguns parágrafos assim, para o autor. Quando a gente está dando continuidade à frase, eu estou falando de Kishimoto, e aí eu ponho um ponto e continuo. Para o autor, para a pesquisadora, tudo bem, mas quando inicia parágrafo, fica um pouco perdido. Então, precisa reorganizar esse início de parágrafo ou até, de repente, unir o parágrafo para ficar mais fácil. Na página 22 são muitos parágrafos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que você poderia juntar em 3, fica mais gostosa a leitura. Na página 24, a zona do desenvolvimento proximal precisa de uma melhoradinha nesse conceito. Ele não está muito claro, e por não estar muito claro, para quem não está habituado, pode chegar a parecer incorreto. Eu não diria incorreto, precisa de clareza. Eu assinalei para você. Depois tem 2 textos seguidos sem sentido. Quando você fala do jogo, aprender a jogar, né, na página 26, você dá algumas dicas aqui, mas eu acho que você poderia colocar, não precisa ler nem nada, é só mesmo chegar a essa reflexão. O principal papel do jogo dentro do processo educativo é favorecer algumas aprendizagens que na mesinha, livro, caderno não acontecerão, né? Ela chegou a falar isso. Mas, né, chegou a comentar, você chegou a falar do estímulo que o aluno, da motivação, né, o estímulo que o professor dá, mas precisava aparecer no texto isso que você falou. E eu anotei aqui para você, o limite. Quando a gente é adulto, a gente aprende limite toda hora, né? Fez 18 anos, você já está limitado. Vai assumir suas dívidas, vai ganhar pouco, não conseguir pagar o que deve, não é assim? Então, a gente vai ficando muito esperto em limites. Mas a criança não. A criança, ela aprende, o espaço para a criança aprender limite é no jogo. Porque ela tem que seguir regra, ela perde, ela faz a experiência do fracasso temporário, ela aprende que a vida é assim, ora ganha, ora perde. Ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre. E o perder não significa, às vezes, perder uma partida não significa perder o jogo inteiro. Então, precisa desenvolver pouquinho isso aqui, porque o principal do jogo é isso. No texto você não confundiu. Na fala você confunde um pouquinho brincadeira com ludicidade, né? Quando você fala do mercadinho, de cortar as notas, excelente, é uma prática. Parabenizo você por trabalhar com fase ainda tão pequena e preocupar com a prática. Mas isso não é só brincadeira, isso é contextualização. Então, quando a gente contextualiza o conhecimento, ele tem que ficar interessante, ele tem que ficar legal. E o professor, você deu um exemplo que eu gostei muito. É fácil ser bom professor em escola que tem tudo, né? Eu já trabalhei em escola muito rica e escola muito pobre. E é fácil trabalhar bem na escola muito rica. Vai lá, tem o projetor, vai lá, tem a biblioteca, vai lá, tem a brinquedoteca, vai lá, tem tudo, né? É fácil ser bom professor. Aliás, é fácil ser bom quando a gente tem muito dinheiro, tem muita oportunidade. O talento, ele aparece na escassez. Então, o
professor que às vezes está numa creche, principalmente se for ligado a uma ONG ou ao município, né? Não é vergonha nenhuma. Eu acho que é sinal de muita inteligência. Viu a notinha no jornal, vai lá, recorta, monta a vendinha com a caixinha do leite, monta a vendinha com as embalagens que as crianças trazem da casa dela. Inclusive, você pode, não adianta você montar uma embalagem, uma vendinha com tudo do pão de açúcar se eles compram nas sendas ou como é que chama aqui no Guanabara, né? Então isso é muito legal, isso que você falou, e isso me anima bastante de saber que vocês estão na sala de aula, estão com o olho no que vocês aprendem e o outro olho numa prática pedagógica de qualidade. Gostei do seu trabalho. Não em função dessas observações, é que eu faço mesmo, falo muito. Você nem teve tanto probleminha de formatação, ela fez bem direitinho, e você vai fazer essas correções aqui tranquilamente, eu assinalei para você, tá bom? Parabéns e coragem, continua assim. Obrigada. Eu tenho que falar, mas vou falar rápido, né? A Cláudia foi uma pessoa muito correta nas coisas dela, entregava tudo na hora, tudo no tempo certo. E a gente teve alguns entraves na questão da escrita, né? Mas acho que, mesmo com todos os problemas, né, Cláudia, a gente ficou num tempo que achou que não ia dar, né? E aí a gente deu mais um tempo e aí a coisa conseguiu sair. Graças a Deus, eu acho que ficou bom o trabalho, né? Claro que eu acho que é o que a irmã coloca, mexe ali, mexe aqui. Às vezes a gente põe uma coisa, nem olha, né? Não esquece na hora de digitar. Mas agora eu acho que o trabalho ficou bonzinho e acredito que você vai ser feliz aí daí para frente. Parabéns, tá, pelo teu trabalho.